Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui em um local muito especial. Estamos ali, olha lá, plaquinha, Ilê Alaqueto Aceairá, que é um ilê, uma casa de candomblé. E aí vamos passar hoje praticamente o dia aqui percebendo de que maneira há uma grande integração em aspectos de se pensar a cultura africana, a ancestralidade, a ideia, por exemplo, que versa falar a respeito da integração de comida e religião, e ancestralidade e ingestão dessa grande energia, desse grande axé. E é isso. Vem comigo. O Axé Batistini é um sopro de ancestralidade que atravessa o tempo e se firma como casa de memória viva. Ali, cada folha, cada canto, cada gesto carregam histórias que vieram de longe, trazendo no corpo do terreiro a herança da diáspora africana. O Batistini é abrigo e caminho, lugar onde o sagrado se derrama sobre a comunidade, onde se aprende pela experiência, pela escuta e pelo toque. No barracão, a força dos orixás pulsa em permanência. Nas casas, a convivência se faz cuidado, e nos corredores o axé circula como vento antigo. O terreiro é também ponto de cultura, espaço de acolhimento e coração pulsante da região. Preservar o Axé Batistini é preservar toda uma geografia espiritual onde a tradição não envelhece, apenas se renova como o rio que nunca perde o seu curso. Agora, em seguida, vamos ver a apresentação da corte, das grandes hierarquias dentro desse ilê e também o início das primeiras entrevistas. Então, essa casa, sou a Luizinha de Nanã, e atual Ialorixá, Irialaquetu Axeirá, Axé Batistini, como é conhecido, né, do nosso saudoso e amado pai Pércio, pai Tata de Xangô, como era conhecido. Então, também eu agradeço, né, que é uma honra também recebê-lo, e o senhor vê como que é uma comunidade dentro de uma casa de candomblé. E o senhor chegou numa hora sagrada para nós, né, que é o nosso café da manhã. E eu não sei se o senhor percebeu, mas foi tirada uma bandeja de tudo que tem na mesa para oferecer e ofertar para o nosso ancestral maior, que é ele. Então, toda a festa que tem, o alimento primeiro é tirado para ele, tanto no café da manhã quanto no almoço. E aqui a tradição vem de 3 casas matrizes, né? Ibeci Alaquetu, a casa de Oxumaré e o Cantuá. Então, meu pai pertencia aos 3 axés. Ele se iniciou dentro da casa de Oxumaré, mas com o pai de Ibeci Alaquetu e do Cantuá. Então, ele tem as 3 raízes. E dessas 3 raízes, ele tirou o que ele mais gostou e o que mais interessou e montou o Axé Batistini. Foi assim que o Axé Batistini foi criado por ele. E ele, todos os anos, até
o fim da vida dele, ele foi presente aos axés dele. Eram as 3 casas. E ele passou isso para nós. Então, todo ano, eu como a mais velha também da casa, né? Eu tenho só mais um mais velho na minha frente. Estou com 54 anos de iniciado aqui na casa. E tenho mais um mais velho que tem uma casa também. E eu vou todo ano fazer o que ele fazia. As 3 casas matrizes, né, na Bahia. Em fevereiro, no carnaval, é a festa do Pai Ogum, do Pai Nezinho. Em agosto é o Pai Oxumaré, que é o Babapc. E em setembro, as águas do Oxalá do Cantuá, que é a Mãe Carmen, que está sentada lá, a filha de mãe menininha. E a minha trajetória é que eu nasci dentro do Candomblé. Minha mãe veio de Salvador, Cachoeira, já iniciada. Equede chegou aqui, encontrou, conheceu o Pai Persa, e ela foi a primeira Equede de Xangô dessa casa. Isso lá em outros lugares. Aqui, essa casa aqui está com 50, vai fazer 50 anos esse local. Mas ele já veio de outros locais, que é aqui mesmo que ele comprou. Então era casa alugada, era uma chácara lá na Rua dos Vianas, que a irmã dele tinha um noivo e ele tinha uma chácara. Falou, se seu irmão quiser usar, ele usou por muitos anos até achar aqui o Batistini. E foi onde ele criou essa casa. E a gente está dando... Eu falo assim que herança de todos os filhos. Ah, porque a senhora... Não é assim. Herdeiros são aqueles que permanecem, né? Que não se acovardam, que ele falava. Quando o pai de santo falece, né, muitas vezes, as pessoas fecham a casa, aí as famílias aparecem, quer direitos, né, da casa e tudo. E ele tinha medo de acontecer isso. O que ele fez? Nós fomos no cartório, aqui era pelo nome dele, Pércio Geraldo da Silva, e ele doou isso tudo para o Irelaquetu, Axeirá. Então, quem quiser brigar, ele falava, quem quiser brigar, a família e tudo, chama Xangô e briga com Xangô. Porque a casa tem nome de Xangô, entendeu? E a minha trajetória é essa. Fiz Santo Menina. Aqui já é a 5ª geração da minha família aqui dentro. Né? Minha mãe, eu, minhas irmãs, meus sobrinhos, filhos do meu sobrinho, agora meus netos. Então já é a 5ª geração aqui dentro. E eu tive o posto, né, de Alaxé, que é o posto maior que tem ao lado do Babalorixá, e já era mãe. Ele já fez todo mundo me respeitar como mãe Luizinha, né? Eu era bono, passei a ser chamada de mãe Luizinha e continuou. Ele faleceu, a gente continuou os 5 que ele escolheu para estar na frente como dirigentes, né? E estamos aí na luta até hoje. No candomblé, comer juntos é um gesto de axé. As refeições reúnem histórias, risos, saberes e silêncios que aquecem o corpo e a comunidade. A mesa vira terreiro, lugar de encontro, de troca e de presença. Ali o sagrado se faz cotidiano e o cotidiano se faz sagrado, porque alimentar-se é também honrar a vida e o orixá. Estamos aqui agora com a mãe Daniele, que é filha da mãe Luizinha, filha não só carnal, mas enfim, espiritual. E aí uma pergunta dessa aula que eu estou tendo aqui, essa imersão né, na comunidade, de que maneira, mãe, a gente pode, no convívio, enfim, no trabalho de vocês, perceber de que forma a gente pode quebrar um imaginário já construído em torno de uma religião de matriz africana, com o trabalho que vocês têm feito, né, em relação à própria comunidade, no entorno né, do próprio Ilê, da casa, para que as pessoas possam conhecer o que é o próprio candomblé, o que é a religião, o que é essa comunhão que vocês têm, essa coisa tão linda aqui que eu tenho visto aqui nessa manhã, né, tomando café com vocês, vendo ali a parte do próprio ensaio, né, para a parte ritualística, mais à noite. Então, de que maneira quebrar né, com esses estereótipos e esse imaginário construído? É frequentar mesmo, né, o dia a dia, porque
cada dia da casa de orixá, ela tem uma função, ela tem uma atividade, né? E eu costumo dizer que por mais que a gente tenha muitas informações aí em redes sociais, materiais que enriquecem até a própria religião, mas precisa estar dentro do terreiro para poder participar e quebrar, né, um pouco essa história de a religião, enfim, tem que participar, tem que estar dentro de casa, tem que conhecer os bastidores, né, porque às vezes as pessoas não conhecem, vê alguns vídeos, algumas fotos e tem uma ilusão muito distorcida, uma imagem muito distorcida. Então, o que eu tenho para dizer é isso: se conhecer, participar, frequentar, né, que nem hoje é um dia de festa aqui para nós, então a gente tem obrigações, agora temos rituais, né, que faz parte do nosso procedimento religioso, e é isso, né, é conhecer, realmente estar dentro de casa, estar dentro do terreiro para conviver com tudo isso. E mãe, observando, e a própria mãe Luizinha comentou que aqui, né, são gerações, né, uma história, uma ancestralidade dentro de outra ancestralidade. Agora, de que maneira funciona esse convívio com a própria comunidade em si, né? De que maneira a gente constrói não só uma parte hierárquica, que faz parte da própria religião, né? Todas as religiões têm essa parte hierárquica, mas de que maneira, então, essa construção da comunidade, né, desse convívio, né, quais são as funções e de que maneira isso é organizado, porque é um trabalho aqui de maestria, né? Eu vi ali a mãe conduzindo e atribuindo, então de que maneira há o funcionamento aqui dessa é uma grande família, né? Um grande organismo. Eu costumo dizer que é uma empresa, né? É uma empresa onde cada pessoa desenvolve um papel, né? Então é como se fosse o administrativo de uma empresa, onde cada um, dependendo do seu talento, a gente direciona para uma atividade. Dentro da casa de Candomblé não é diferente, né? Então, pessoas que têm mais jeito de cozinhar, vai para a cozinha, cozinhar toda essa parte religiosa, essa culinária afro que a gente tem imensa. Aí tem pessoas que já cozinham para o público, que é uma comida diferenciada. Aí tem as questões de axé, que são os que a gente chama de aô, que são os segredos. Então, assim, para cada perfil, para cada pessoa, para cada questão hierárquica também, e dependendo da atividade, a pessoa tem que ser uma pessoa que tem posto na casa, que tem a sua, digamos assim, a sua responsabilidade religiosa, ela vai ser direcionada para uma parte da casa. Então, eu costumo dizer, eu brinco que é uma grande empresa onde a gente precisa estar em sinergia todos os departamentos, porque se um falhar, vai faltar lá na frente. Se um não entregar para a parte, o outro também não consegue caminhar. É uma grande engrenagem, né? E aí tem dado muito certo. Então, a gente tem a questão hierárquica, que a gente respeita. Automaticamente, a questão hierárquica, ela está voltada para essa parte de axé, que são os segredos. E aí, conforme vai tendo as áreas, os departamentos, a gente vai direcionando, né? Primeiro que a questão da função, ela depende muito da confiança, né, dos responsáveis pela casa, mas existe também uma determinação dos nossos orixás. Eles, através do seu zelador, que fala, olha, tal pessoa precisa exercer essa função, essa competência. Então, assim, tem a confiança do sacerdote da casa, juntamente se pergunta ao orixá se é o momento, se aquela pessoa merece, se ela tem condições de exercer, porque existe um juramento que é feito não só com a casa, mas com os orixás, enfim, com tudo, né? E o que a gente tem buscado isso desde os novos é que, assim, toda casa tem suas regras, né? E o candomblé não é diferente. Então, os mais novos têm que sempre respeitar os seus mais velhos, os seus mais velhos têm que respeitar os seus mais novos. Então, assim, é manter essa ordem religiosa, né? De um respeito mútuo, né? Mas tudo com base, inclusive, na confiança. Isso daí é primordial. Se hoje aqui dentro da casa a pessoa X ela tem essa função, é porque existe uma confiança em cima dela e o orixá determinou que ela era a pessoa indicada para isso. É que, na verdade, assim, a nossa religião ela é uma religião que vem de uma cultura muito sofrida, muito, né, enfim. A natureza, ela acontece porque, assim, ó, os orixás, eles são
Eles têm o arquétipo da natureza. Então, o Xumaré, ele reverencia o arco-íris, Ossan as folhas, Oxum as águas doces, Iemanjá água salgada. Então, assim, está sempre ligado aos elementos da natureza. E os animais, né? Se fala muito da questão do abate dos animais. Isso acontece que é para poder trazer o alimento para a própria comunidade. Porque tudo que a gente mata ou sacrifica dentro da casa de Candomblé é transformado em alimento para nós mesmos, né? Então nada é desperdiçado. Então existe uma simbologia no sentido de existe o culto onde a gente oferece para o nosso orixá, mas a carne a gente come. Então assim, é um pouco diferente. Você vai no açougue e compra lá a carne bonitinha. A diferença é que a gente vai matar o boi aqui e vai comer a carne aqui. Então é sobre isso, é alimentar a própria comunidade. Então tem o laço espiritual, o culto, onde a gente vai entregar para o orixá, mas a gente vai alimentar a nossa comunidade. E está tudo ligado 100% à natureza. Então, o orixá, o candomblé em si, ele é a própria natureza. Nossa, maravilhoso. Mãe, muito obrigado. Obrigada por a esse você pela tempo que eu sei oportunidade. que é extremamente sagrado também aqui dentro. Achei. Cada minuto aqui tem uma coordenação incrível. E aí eu fico bastante, assim, não só satisfeito, mas também privilegiado de poder ter esse momento aqui. Obrigada a você pela oportunidade, as portas estão abertas. Cada festa aqui, cada obrigação, ela é diferente. Essa daí é uma família que a gente chama família da palha, família Iji, né? Que é Mãe Nanã, Pai Obaluaê, Pai Ossan, Pai Oxumaré, Mãe Euá. Então, é uma simbologia da força da terra, né? Que é um orixá rico, Obaluaê, porque tudo vem da terra, o petróleo vem da terra, os alimentos vêm da terra. Então, é um orixá extremamente rico, farto, próspero. Né? Então, cada obrigação aqui, ela significa uma família. Que nem a gente tem a família dos caçadores, que aí já lembra das florestas, da caça, enfim. Então, está convidado, as portas estão abertas. Quando quiser, retorne. E que estejam aí abertas, e não tenho dúvida, para toda a comunidade em volta para conhecer e desmistificar, exatamente. Né, desconstruir. A gente é um monstro, a gente faz maldade para as pessoas. Isso existe em qualquer lei, porque isso faz parte do ser humano, né? Independente da religião. E aí se é difundido, olha, o valor da família, da união, da comunhão, da integração com a comunidade, com a própria natureza e o respeito com a natureza, tem mal não, só tem bem. É verdade, só tem bem. Axé por isso. Valeu, obrigado. Nada.